Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje, para minha alegria, eu vou entrevistar um grande jurista, também um grande amigo, Marcel Edvar Simões. Ele é mestre e doutorando pela USP, procurador-chefe substituto do IBAMA, professor também do IDP, onde coordena uma pós-graduação em... Na verdade, são duas, direito ambiental e a direito registral e notarial. Estão caminhando juntas, não é? Coordenadamente, porque uma só já é demais, mas por que não se aventurar com as duas, né? Esses desafios acadêmicos. O Marcel é alguém que eu tenho uma grande estima, é um profissional brilhante, um acadêmico também muito dedicado. E a ideia de trazer ele foi justamente para tratar de algumas questões ambientais. Marcel, de novo, muitíssimo obrigado por você estar aqui para nos conceder aqui essa entrevista. Alexandre, eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, conversando alguns temas aqui ligados ao direito imobiliário, ao direito ambiental, a repercussão, na verdade, e a interface entre o direito ambiental e o direito imobiliário, aspectos de direito registral também relevantes. Você sabe da minha grande amizade, admiração por você também. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Tenho certeza. Bom, em primeiro lugar, um dos temas que eu sugeri ao Marcel a gente tratar, também bastante noticiado desde o ano passado, em noticiários, enfim, diz respeito à aquisição de terras por estrangeiros, né? Você me contava, Marcel, aqui nos bastidores, como é que a corregedoria, não? A nossa boa e velha AGU ali tem bastante... Os pareceres da AGU têm bastante influência sobre essa matéria, mas a sua lembrança, a corregedoria me lembra o judiciário sempre, claro. Nossa, a AGU também tem a sua corregedoria. Uhum. E a lembrança do judiciário é importante porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem muito a dizer sobre essa matéria. Na verdade, há uma polêmica, uma espécie de polêmica entre o TJ de São Paulo e a AGU nessa matéria, entendimentos discrepantes que estão para ser definidos agora pelo STF. Bom, então diga pra gente, faz uma evolução histórica, qual que era o posicionamento da AGU a respeito disso e como é que o tribunal tem entendido, né? Perfeito. Não, eu posso falar com bastante agudeza sobre esse assunto, porque enquanto procurador federal eu sou vinculado à Advocacia Geral da União, então conheço a sequência dos entendimentos e hoje estou em exercício no IBAMA, então uma competência acumulada entre a defesa do IBAMA e do ICMBio. Então a gente lida com essa matéria e volta e meia e acho que podemos contribuir com os nossos espectadores aqui. Realmente é uma matéria que desperta paixões. Existem claros aspectos valorativos aí. Por um lado, aqueles favoráveis à aquisição irrestrita, não é? De imóveis rurais por estrangeiros ou por pessoas jurídicas brasileiras controladas por capital estrangeiro. Advogam a favor do desenvolvimento econômico do país, de uma economia de livre mercado, de uma tendência internacional nesse sentido, né? Na verdade, não dá para negar que existe essa tendência de flexibilizar e de não impor tantas restrições à aquisição de imóvel rural, seja por estrangeiro, pessoa jurídica, pessoa física estrangeira, seja por pessoa jurídica controlada por capital estrangeiro. Do outro lado, nós temos aqueles que trazem outros valores, outros princípios também albergados pela Constituição, sendo o principal deles a soberania nacional. Né? Aí essa defesa pela soberania nacional vai se dividindo em múltiplos aspectos, não é? Todos eles bastante considerados pela AGU no seu último entendimento. Se você permite, sem grandes controles ou sem grandes restrições, a aquisição de imóvel rural, seja por estrangeiro, seja por pessoa brasileira controlada por estrangeiros, você coloca em risco situações como segurança alimentar, segurança nacional mesmo, a depender da área, não é? Em termos de fronteiras, diversos aspectos. A fiscalização, aí os desdobramentos são múltiplos. A gente chega até uma questão de dificuldades para a fiscalização de temas sensíveis, como o trabalho escravo. Não é? Fica muito mais fácil você ter uma atividade fiscalizatória do ponto de vista do poder público, pelo menos é essa a visão, quando o controle, não é,
se faz em áreas que são controladas por pessoas jurídicas aqui instituídas. Porque a fiscalização vai desencadear, eventualmente, autos de infração. E como que você vai cobrar isso? Como que você vai conseguir efetivamente levar a bom termo a fiscalização? Então, há esse entendimento, por outro lado, de uma visão mais restritiva, não é? Quanto a essas aquisições. Do ponto de vista da AGU, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma sucessão de pareceres, não é? Emitidos, aprovados no âmbito da Advocacia Geral da União. Um primeiro parecer mais antigo, entendendo que a legislação infraconstitucional, que efetivamente equiparava a pessoa jurídica brasileira controlada por capital estrangeiro ao estrangeiro, essa legislação infraconstitucional ela teria sido recepcionada pela Constituição de 88. Isso significaria o quê? Significaria que as restrições existentes na lei, na legislação atual, se aplicam tanto para a pessoa estrangeira, o que é muito mais aceito pela comunidade jurídica, claro. Mas da mesma forma se aplicaria a pessoas jurídicas que são brasileiras, efetivamente constituídas sob as leis do Brasil, mas que contam com controle, capital estrangeiro e controle estrangeiro. Não é? Isso representaria uma restrição mais acentuada. Esse entendimento inicial da AGU se baseou na interpretação do artigo 171 da Constituição, um artigo que hoje está revogado, mas que na sua redação original estabelecia a previsão de, por um lado, pessoas jurídicas brasileiras, por outro lado, pessoas jurídicas brasileiras com capital nacional. A AGU entendeu que essa tipologia só estava estabelecida para fins de benefícios a pessoas jurídicas brasileiras que tivessem capital 100% nosso. Então, que não havia um outro critério, uma outra razão para distinção. Vale dizer, se a pessoa jurídica é brasileira, você não pode criar nenhum tipo de restrição, de desigualação. Ele falou, olha, então a legislação infraconstitucional que põe restrições à aquisição de terras não foi recepcionada. Certo. Esse entendimento perdurou por 14 anos. Até que em 2010 veio um novo parecer da AGU, no âmbito da AGU, no sentido diametralmente oposto. E argumentando por esses valores, por esses princípios, dizendo, olha, em virtude da soberania nacional, em virtude de diversos outros dispositivos constitucionais, não há por que negar a possibilidade da lei, da legislação infraconstitucional, equiparar a pessoa jurídica estrangeira a pessoa nacional controlada com capital estrangeiro. E com isso admitir as restrições, quer dizer, a gente tem as restrições hoje da lei, segundo a AGU em vigor para essas duas categorias de pessoas jurídicas, quer dizer, até 5 módulos ali, livre aquisição, entre 5 e 100 módulos com bastante restrições, um procedimento ali rigoroso e uma vedação para aquisição para mais ali de 100 módulos de utilização. Então, é algo que realmente é sensível, chama atenção. Isso perdura desde o último parecer, então? Isso perdura desde o último parecer, que é de 2010. 2010. Não é? E como a gente estava dizendo agora há pouco, qual é o entendimento do Tribunal de Justiça? Exatamente o contrário, é o mesmo que a AGU tinha anteriormente. Perfeito. O TJ entende que em prol do desenvolvimento econômico, do liberalismo, claro, São Paulo, não é? Locomotiva do Brasil, o tribunal também espelhou esse entendimento. Olha, é inconstitucional estabelecer esse tipo de restrição. São interpretações da Constituição e de diversos dispositivos, seja pela AGU, seja pelo TJ, a matéria está em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento. Como fica durante a aquisição esse parecer? Ou seja, você está tendo eventualmente uma empresa estrangeira ou uma pessoa física estrangeira interessada na aquisição de terras, por exemplo, interior da Bahia, uma área litorânea. Pois é. Eu precisaria, sendo estrangeiro, pedir uma autorização para a AGU para cada caso? Como é que funciona? Não. Na verdade, o parecer da AGU entra aí como algo que... Um parecer geral. Ele é geral, ele orienta o entendimento dos diversos órgãos que atuam de alguma forma nesse procedimento, o INCRA, IBAMA, os órgãos federais, quando acionados, órgãos estaduais, quando necessários.
E o registrador, portanto, não faria a aquisição? Não permitiria. Em razão do parecer? Em razão do parecer e em razão de orientação do CNJ, que também a partir desse parecer, agasalhou. Eu somente conseguiria, portanto, realizar o registro a partir de uma decisão proferida no âmbito de um tribunal estadual. De um tribunal que permitisse. E foi justamente isso que foi levado ao STF, porque o TJ de São Paulo entendeu por afastar o parecer da AGU. Perfeito. Houve o recurso, o STF suspendeu a decisão, foram duas decisões, um acórdão do órgão especial e uma outra decisão, acho que no âmbito da corregedoria. Tá. Ambas foram suspensas liminarmente pelo STF. Então o entendimento do TJ está suspenso, o parecer da AGU continua valendo. Perfeito, mas o STF ainda não se pronunciou ainda. Ainda não se pronunciou de modo definitivo. Hoje resta a essas empresas o caminho, a tentativa de se constituir sob as leis brasileiras, de alguma forma investir por outros caminhos aqui, que não esse da compra de controle de empresas, ou muito menos investimento direto. Isso quando a área é muito grande, né? Quando a área é menorzinha. Podemos concluir então que a partir de 2010, com esse novo parecer da AGU, as empresas, portanto, elas têm uma limitação para aquisição. Elas têm muito mais dificuldade. Dependendo dessa eventual julgamento que vai ser proferido ainda pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Agora, a sinalização que foi dada pelo ministro Marco Aurélio parece ser no sentido da restrição. Aparentemente se avizinha, e parece que há uma tendência que nós já mapeamos de que seja mantido o parecer da AGU. Vamos ver, né? Se isso se mantém, às vezes a mudança de composição do STF, como que as coisas vão se desenrolar. No meu entendimento pessoal, essa é uma matéria que está sendo muito debatida em termos constitucionais. Mas a Constituição aí não é clara. E eu acho que a solução realmente final deve ser posta em termos legais. Eu entendo que se não há uma norma clara, direta, trabalhar com princípios é algo que demanda sempre muito cuidado. Com certeza. Se não há uma regra, não um princípio, mas uma regra clara que proíba a legislação infraconstitucional de estabelecer distinções, restrições, eu entendo que essas restrições são possíveis, como diz o último entendimento da AGU. Mas bastaria que houvesse uma lei efetivamente bem feita, aprovada, e que atendesse a ambos os lados. É possível nessa matéria. Não que a gente queira sempre conciliar, eu até tenho esse ânimo conciliatório, você sabe disso, mas porque aqui realmente é possível. Que a lei minuciosamente descreva os casos em que é de interesse nacional, social, que não haja essa aquisição ou que haja restrições mais intensas, mas de uma forma geral, liberar a exploração econômica, isso é importante para o país e é uma tendência realmente mundial, né? Então, nem liberar de modo indiscriminado, nem restringir de modo ultralimitativo, né? Chegar aí a um denominador espécie por espécie, caso a caso. Marcel, queria agradecer muitíssimo a essa sua entrevista. Acho que você foi bem claro. Eu mesmo já tinha feito alguma leitura a respeito dessa questão, mas eu não tinha esse conhecimento profundo, essa evolução do entendimento da AGU, e vamos ter que aguardar, portanto, a decisão final do Supremo. E eu estou de acordo com você, estou de acordo que a gente precisa tentar buscar um posicionamento que não restringe eventuais investimentos internacionais, mas que também proteja de uma certa forma a nossa soberania. Tá ok? É isso mesmo. Eu agradeço muito a sua entrevista, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu é que agradeço. Muito bom. Muito obrigado.